Hello guys, how are you? Hoje nós vamos falar sobre o uso do verbo can. Lembra que a gente falou semana passada, na aula passada, sobre como usar o can, ter habilidade para pedir permissão para alguma coisa, enfim. Mas hoje a gente vai tratar especificamente também das habilidades, né? Só algumas habilidades. Se consegue ou não ter algumas habilidades, fazer algumas coisas. Bom, vamos trabalhar também a questão da interpretação do texto e a tradução, né? Como trabalhar com tradução em inglês. A gente sabe que não tem como aprender qualquer outra língua se você não consegue ler a língua. Um dos exercícios não é o principal, mas que algumas vezes você vai precisar recorrer à tradução, porque você entende. Muita gente só traduz, então quando você só traduz, você não aprende, né? Você vai entender ali, mas você não vai ter a habilidade de usar aquela língua com mais liberdade. Então, a tradução você pode usar sim, mas em ocasiões, não sempre, certo? Todo fim. Vocês têm aqui, no Considere o Assunto, um pequeno fragmento de um texto, certo? Que fala sobre algum assunto. Não posso dar spoiler, porque senão eu vou dar a resposta, né, da atividade. E a intenção é essa. Mas o que é que eu quero que vocês façam com esse texto? Que vocês exercitem como trabalhar com a tradução em inglês, do inglês para o português. Como é isso? Vocês vão precisar ou de um dicionário físico, né, de inglês para português, ou do Google Tradutor. Eu sugiro que vocês usem o Google Tradutor se tiverem, porque no Google Tradutor você tem como digitar, né, a frasezinha em inglês e ouvir, porque tem lá um alto-falantezinho no aplicativo que você consegue ouvir a pronúncia e logo abaixo vai aparecer a tradução. Então é muito mais dinâmico, mais rápido, você não tem que ficar lá procurando, você vai logo digitando e o Google vai dando tradução simultânea, né? Mas o que é que acontece? As pessoas fazem o seguinte, pega todo o texto, joga no Google, traduz e pronto. E não faz aquele exame de analisar. Eu sempre aconselho que não coloque de uma vez o texto e pegue só a tradução e faça lá. Porque assim você não vai aprender nenhuma palavra sequer daquele texto. Então, se você fizer esse exercício do jeito que eu vou mostrar agora, você vai conseguir memorizar todas as palavras do texto? Talvez não, mas algumas você vai conseguir reconhecer, que você já viu em algum lugar, outras você vai conseguir memorizar com mais facilidade, e aí numa outra oportunidade que você vir aquela palavra, você vai já saber o significado sem precisar ter que olhar no Google de novo, ok? Então, se fizer assim, você vai ter uma probabilidade de aprender palavras novas em inglês. Agora, se você quiser somente jogar o texto lá, sem nem olhar, nem comparar, né, o que está sendo em inglês e o que está sendo em português para tentar memorizar alguma palavra, aí você não vai aprender. Mas aí é uma escolha que eu não posso fazer por vocês, né? Aconselho que façam esse exercício assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira, eu vou abrir aqui o Google Tradutor, mas vocês têm no aplicativo, né? Porque eu estou usando notebook, mas existe o aplicativo Google Tradutor nos celulares, tá bom? Google Tradutor. Mesma funcionalidade que você tem aqui na web, vocês vão ter no aplicativo lá, né, que vocês baixam no texto. Por exemplo, eu vou digitar aqui, vou só para ser mais rápida. Eu aconselho que vocês vão fazendo assim, ó, frase por frase, onde tem um ponto, até o ponto, tá? Ó, digita essa frasezinha, cuidado para não digitar nenhuma palavra incorreta, presta atenção como tu vai tá digitando. Vou fazer aqui a mágica, porque eu consigo fazer assim, copiar e colar, mas se você também conseguir fazer isso no celular, sem problema. Mas, por exemplo, olha só. Então, a primeira frase aqui, ó, The FIFA World Cup was founded in 1971. Se você clicar nesse fonezinho, aliás, nesse alto-falante, ó, ouvir, você vai ouvir
o Google pronunciar essa frase, ler essa frase em inglês para você. E aqui embaixo, né? Lá no aplicativo vai aparecer embaixo. Aqui aparece do lado porque o formato da tela é diferente, tá? Da tela do celular. Mas vai aparecer a tradução em português e aí você pode, por exemplo, comparar, ó. A palavra the, né? É a, né? Significa o artigo definido a. Então, se eu quiser dizer a copa, a casa, the house, the ball, a bola, the chair, a cadeira. Ok? Então, e aqui também, ó, quando você seleciona, vai aparecer aqui para você ouvir também só e a definição, o artigo, ok? O que significa a tradução desse artigo? Só porque eu selecionei só o the, que aí tá aparecendo algumas informações, né, a mais, ó. O the significa os, o, as e a. Então, the boys, os garotos. The girls, as meninas. Então, o the, ele vai significar tudo isso aqui. Todos os artigos definidos que a gente conhece em português, os, o, as e a. Ok? E assim sucessivamente. Então, é bom que faça esse exercício até você completar a tradução do texto por inteiro. Depois, ó, vem essa aqui, você vai montando, ó, colocando na frente. Aí vai prestando atenção e tal, ok? Bom, terminando isso, você traduziu o texto, já sabe sobre o que o texto fala, vem para a atividade, que é justamente isso. No número 1, ó, qual é o assunto tratado no texto? Então, tem aqui 4 opções, claro que só uma é verídica, por isso vocês têm que saber a tradução do texto, sobre o que o texto fala, tá? E aí vocês vão marcar. No número 2, vocês vão usar propriamente o verbo can ou can't, né? A gente falou na aula anterior, o uso do can, do can't, né? Para dizer que sabe ou não sabe fazer alguma coisa, certo? Que tem ou não aquela habilidade. E aí nós temos uma tabelinha, como se fosse uma entrevista, com o resultado de uma entrevista com 3 pessoas. Isabela, Gabriel e Júlia. O que essa entrevista queria saber? Se eles tinham essas habilidades aqui, né? Sing, que é cantar, dance, que é dançar, play, a musical instrument, que é tocar algum instrumento musical, and speak English. Oh my gosh. Speak English. Ok? And so, e aqui, nas questões, vocês vão ver as respostas. Por exemplo, na letra A. Aqui está dizendo, ó, Isabela, né? Quer saber se Isabela tem ou não a habilidade de cantar e dançar. Se Isabela tem a habilidade, ela respondeu na pesquisa o yes. Se ela não tem, ela respondeu no. Então, vamos ver aqui Isabela. Está aqui Isabela. E qual é a habilidade? Ó, dançar, aliás, cantar e dançar. Vamos ver o que ela respondeu. Ó. No sing, Isabela respondeu yes, porque ela tem a habilidade de cantar. No dance, Isabela também respondeu yes. Então, aqui eu vou completar com can ou com can't. Vocês vão pensar aí, colocar aqui. Tá na hora, sou isso, tá muito fácil. E aí vocês vão fazer para cada questão aqui, esse exercício, ó, no B, C, aqui, ó, mas, esse but significa mais ele, é o quê? Ok? E assim, sucessivamente. But sempre vai ser esse mas, porém, certo? Esse but, em inglês, significa mas, porém, ou porém, né, no caso. E aí vocês vão traduzir. Both significa os dois, ambos, tá? No caso aqui, ó, os dois, Isabela e Gabriel, tá? Significa isso. Então, qualquer dúvida, se for dúvida de tradução, vocês podem estar usando o Google Tradutor, como é o caso aqui, mas eu já traduzi algumas palavrinhas aqui que possa surgir
dificultar um pouquinho aí o entendimento de vocês, como é o uso do but e do both, né? Os demais dá para vocês intuírem o que é, porque já tem aqui. E qualquer dúvida, ok, text me on WhatsApp. Bye, bye!